A date which will live in infamy. Ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre marxismo. Mais um daqueles episódios sobre teoria, sobre historiografia, falando sobre correntes historiográficas. E hoje, para falar sobre o assunto, eu chamei duas pessoas muito especiais para falar. Primeiro, alguém que já esteve aqui algumas vezes, professor Demian Mello. Fica à vontade para se apresentar de novo para o pessoal que ainda não te conhece, na verdade. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Demian Mello, ou Demian, né? Como o Iclis e outros amigos me chamam. Sou professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, do Bacharelado de Políticas Públicas. E é uma enorme satisfação estar aqui de novo com vocês. E aqui conosco pela primeira vez, estou muito feliz de receber a professora Virgínia Fontes. Então, Virgínia, fica à vontade para se apresentar para o pessoal que está ouvindo. Olá, Iclis, olá, Demian, olá, ouvintes. Bom, eu sou professora aposentada, continuo atuando na pós-graduação de História da Federal Fluminense e tenho muito orgulho de trabalhar muitíssimo com a Escola Nacional Florestan Fernandes, com vários cursos de formação política para movimentos sociais e partidos políticos. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre os meandros do marxismo depois dos comerciais. Então, pessoal, depois de muito pensar, muito relutar, eu resolvi atender ao pedido de muitas pessoas, muitas mesmo, que entraram em contato desde o ano passado pedindo, e eu finalmente resolvi atender isso, que é cadastrar uma chave Pix para o pessoal poder apoiar o História FM. Eu sempre relutei em fazer isso porque, como eu sempre digo por aí, eu nunca escondi isso de ninguém, a minha renda vem do que eu faço na internet. E a minha principal renda, o que me dá um mínimo de estabilidade financeira para tocar esse projeto e viver, né, sobreviver, melhor dizendo, é o Apoia-se. Embora eu tenha outras rendas menores, né, como a venda de camisetas pela Doppel e tal, mas o grosso da minha renda vem do Apoia-se. E justamente porque é isso que me dá estabilidade, eu não posso correr risco de fazer coisas que vão fazer com que a minha base de apoiadores mensal diminua. E eu sempre achei que fazer uma chave Pix poderia causar isso. Por quê? Porque o Apoia-se lembra os apoiadores todo mês do pagamento, né? Ele cobra automaticamente no cartão, ou quem apoia por boleto, ele envia o e-mail com o boleto para a pessoa pagar. Ele lembra todo mês desse apoio, né? Já o Pix não. O Pix é uma contribuição pontual que quem colabora tem que lembrar de fazer. Então, o meu medo era o quê? Era algumas pessoas pararem de usar o Apoia-se para apoiar via Pix, porque seria mais fácil, apoiar pelo Pix e depois esquecer de apoiar em outros meses, entende? E aí o meu medo era tipo assim, se eu começar a perder apoiadores por causa do Pix, isso vai me prejudicar no longo prazo, mesmo que me ajude no curto prazo. E como eu disse, a minha estabilidade depende do Apoia-se, né? Só que aí eu comecei a perceber que a maior parte do pessoal que pede uma chave Pix são pessoas que não iriam apoiar pelo Apoia-se de qualquer jeito. Ou porque acha a plataforma complicada, porque não consegue se cadastrar, ou porque não tem condições, só quer fazer um apoio único. Enfim, cada um com seus motivos. Mas eu percebi que não é bem o mesmo público, né? Uma plataforma, no caso o Apoia-se e o Pix. Então eu resolvi arriscar, resolvi cadastrar essa chave e observar, vamos ver se vai dar certo e tal. Então assim, para quem pode apoiar mensalmente, eu pediria que mantivessem o apoio no Apoia-se, não cancelem o apoio para usar o Pix, se for possível, porque como eu disse, é uma questão de estabilidade mesmo, né? Mas se você sempre quis ajudar o História FM, mas o Apoia-se nunca foi interessante, talvez essa seja uma possibilidade. E a chave Pix, para quem quiser apoiar, é leituraobrigahistoria@gmail.com, que é o e-mail que eu fiz quando eu criei o canal Leitura Obriga História no YouTube lá em 2015, né? Então, repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Com essa chave Pix, você pode colaborar com a gente com qualquer valor. E aí, para manter o Apoia-se um pouco mais interessante, eu mantenho o esquema de lançar os episódios com antecedência para quem colabora com R$5 ou mais por mês, que é só para quem colabora no Apoia-se, e a leitura dos nomes dos apoiadores aqui no setor de comerciais também vai ser só para quem colabora no Apoia-se. Mas para quem não se importa com as recompensas, não quer usar o Apoia-se, o Pix acaba sendo uma opção. E falando em apoiadores, eu queria ler aqui os nomes dos nossos novos apoiadores e apoiadoras, que são Felipe Lavarda, Marcos Asturian,
Igor Almino, Rafael Scarpeta, Evandro Caseiro, Adail Mota, Guilherme Moraes, Amaury Mones, João Ornelas, Matheus de Andrade, Patrícia das Neves, Ive Moura, Ricardo Pessoa, Marcelo Pinho, Pedro Ivo Araújo, Andréa Chassot, acho que é assim a pronúncia, não sei, Fernando Andrade e André Ramos. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, vocês mantêm isso aqui no ar. Eu dependo de vocês para continuar fazendo esse trabalho e todos os outros trabalhos que eu realizo, que são voltados para o público e distribuídos gratuitamente. Então, vocês permitem isso, então muito obrigado. E se você quiser colaborar conosco no Apoia-se, o link é apoia.se/obrigahistoria. Se você quiser fazer um apoio pontual via chave Pix, a chave é leituraobrigahistoria@gmail.com. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Para começar, uma pergunta um pouco mais básica. Originalmente eu tinha pensado em começar perguntando o que é marxismo, mas antes de falar do que é marxismo, acho que talvez seja interessante começar perguntando quem foi Marx. A gente não precisa passar por toda a biografia dele, até porque acho que no futuro eu quero fazer um episódio biográfico sobre Marx aqui, mas pelo menos para dar umas linhas mais gerais para quem está ouvindo e não sabe nada sobre o assunto, quem foi Marx? Bom, vamos lá. A vida do Marx é bastante atribulada. O Marx é filho de um pai judeu, convertido, alemão, numa época que a Alemanha não estava unificada, e muito cedo se tornou um estudante muito brilhante, um intelectual muito brilhante, e muito cedo um revolucionário. E esse caminho do intelectual brilhante e do revolucionário foi sendo construído duplamente, na luta e na reflexão. Era um caminho duplo. Então eu recomendo muitíssimo que leiam a biografia de Marx, recentemente lançada pelo José Paulo Neto, pela editora Boitempo, que dá essa mirada. Marx foi perseguidíssimo politicamente, teve de se mudar de um país para outro na Europa seguidas vezes, com mulher, com filho, mulher grávida, etc. Depois se instalou na Inglaterra, e na Inglaterra é o local onde ele passou a maior parte da sua vida. Morre jovem, morre antes de completar 70 anos, e com uma obra gigantesca, uma obra magistral, e uma participação política muito intensa. Então, para resumir, Marx foi um gigante intelectual, um militante comunista de quase primeira hora, porque no começo ele não era um militante revolucionário, e um argutíssimo analista do capitalismo e dos processos históricos do seu tempo. Talvez valha a pena acrescentar o fato de que o Marx foi um intelectual brilhante, também porque ele se interessou no estudo de várias áreas do conhecimento. A gente pode pensar assim, naquilo que a gente chama de ciências humanas, né? Mas ele está justamente se interessando pela filosofia, pelo direito, pela história, e no momento em que estão se formando, inclusive, esses campos disciplinares no sentido das ciências sociais, por exemplo, né? Não existia ainda sociologia, ciência política como cadeiras específicas, né? Nas faculdades existia a economia política, da qual ele é um crítico, né? Às vezes o Marx é apresentado como um economista político, na verdade ele é um crítico da economia política, não é por acaso que esse é o subtítulo recorrente dos seus trabalhos, né? Sobre essa temática. E o Marx, nesse sentido, um dado importante do seu pensamento é justamente essa visão que não está muito preocupado com as fronteiras desses campos disciplinares. Por isso que às vezes é difícil de enquadrá-lo, né? Mas no século XX, no mundo acadêmico, ele foi tratado como sociólogo, né? Às vezes como economista, às vezes como historiador, e ele, na verdade, foi um pouco de tudo isso, né? Por isso que ele acaba tendo essa influência ampla, né? No campo da reflexão das ciências humanas. E já que a gente está falando de influência, quais vocês consideram que são as principais obras? Assim, alguém que está ouvindo esse episódio, que só ouve falar de Marx na internet, nesses debates às vezes meio histéricos que as pessoas têm por aí, mas botando o pé no chão, né, falando de produção intelectual, quais são as principais obras de Marx? Bom, eu vou completar, antes de chegar nas principais obras, eu vou levar um pouquinho adiante a reflexão que o Demian trouxe, porque o Marx o Althusser dizia que o Marx fundou um continente.
né, um continente de conhecimento. Marx não era especializado em nenhuma área, ao contrário, ele furou todas as fronteiras entre as ciências disciplinares organizadas em caixinhas metodológicas do século XIX, com teorias muito restritas. E o Lukács, quando fala no Marx, chega a falar de uma ontologia do ser social. Então, talvez a figura seja muito mais clara do que um continente, que o Althusser compara com, por exemplo, Darwin ou Freud, que inauguram uma reflexão sobre a biologia ou sobre a psicanálise gigantescas. No caso do Marx, eu acho que o Lukács, quando fala da ontologia do ser social, coloca num ponto preciso. Trata-se de abrir, de inaugurar, de estabelecer uma forma de pensar o ser como ser social plasmado na história. E essa contribuição do Marx permite simplesmente superar as limitações do conhecimento que existiam até então, que pegam pedaços do ser, recortam pedaços do ser e procuram trabalhar com esses pedaços amputados do ser social, enquanto Marx trata, de fato, de uma totalidade em movimento, em processo, e que precisa, portanto, ser averiguada nessa totalidade. Então, a principal obra, sem sombra de dúvida, é O Capital. Obra incompleta, Marx só escreveu, ele escreveu tudo, mas ele só publicou na vida dele o livro 1 do Capital. Os livros 2 e 3 foram organizados e finalizados pelo Engels, amigo, camarada e companheiro da vida inteira. Mas se a obra magna do Marx é O Capital, quase toda a obra do Marx é fundamental, porque O Capital é a obra que concentra a crítica da economia política do Marx, ou, em outros termos, ele vai fazer a crítica de uma ciência limitada, limitadora e amputadora do ser social, que era a economia, vai apresentar o processo em movimento, processo social, da existência do capital. Ele não está fazendo uma economia, ele está fazendo uma análise de um processo sócio-histórico conflitivo e cuja produção e reprodução é ampliada. Então, ao lado dessa obra magna, é fundamental lembrar os textos dos manuscritos econômico-filosóficos do Marx lá no começo da sua produção. E uma sequência de textos, eu não vou abrir aqui todos os textos, vou apenas destacar alguns. A trilogia dele, analisando a política francesa, analisando o processo das lutas de classe na França, é uma trilogia fundamental que vem logo depois, o primeiro texto é escrito logo depois do Manifesto do Partido Comunista, que ainda é um texto introdutório ao Marx e ao marxismo de primeira linha, é um texto ainda de uma atualidade impressionante. E ao lado desses textos, Marx tem uma obra muito, muito grande, muita coisa foi publicada na vida dele, mas a maioria não foi publicada, como os Grundrisse, que eram os rascunhos para o Capital. Então, para um pouco, e vou passar para o Demian para ele comentar mais, a obra magna é, sem dúvida, O Capital. E no Capital, todos esses elementos de política, história, antropologia, processo histórico, conflito, luta de classes, reflexão sobre a totalidade, tensões entre as classes dominantes, Estado, todas essas questões estão presentes no Capital, ainda que o foco central do Capital seja o próprio processo de produção e reprodução, a crítica do processo de produção e reprodução do capital como relação social, isso é, como extração de mais valor. E complementando, quer dizer, nesse sentido, o Capital é o melhor exemplo, né, de um texto que mostra uma perspectiva de análise da realidade que justamente transcendem essas fronteiras disciplinares, né? Então, a primeira coisa a ser dita sobre o Capital é que não é um livro de economia. Primeiro porque, na época em que o Marx produz a crítica da economia política, né, eu vou falar um pouco sobre por que chama crítica da economia política, a própria disciplina
que mais tarde vai se separar da reflexão política, vai se chamar economia simplesmente, ou ciência econômica, ela já tinha pensado, por autores como o próprio Adam Smith, como uma ciência que não nega a dimensão política do processo de acumulação capitalista, ou da criação da sociedade comercial, que é assim que o Adam Smith fala sobre o tema. Quer dizer, não há a possibilidade de pensar a economia como uma esfera totalmente apartada e muito menos como uma espécie de matemática, como vai ser a partir da economia neoclássica do final do século XIX. Mas vamos lá, por que é uma crítica da economia política? Porque o Marx vai olhar para a economia política clássica como uma forma de consciência burguesa. E uma forma de consciência burguesa, ele não diz isso de uma forma vulgar. Diz assim, isso aqui é simplesmente uma forma de consciência burguesa, então é tudo mentira. De jeito nenhum. O Marx tem em alta conta o Adam Smith, o David Ricardo, né? Ou seja, os grandes pensadores da burguesia, ele não olha para esses autores como autores que não tinham produzido conhecimento, mas produziram conhecimento. Mas havia uma certa limitação nesse conhecimento, né? Ele enxerga esse problema e daí que a sua perspectiva seja da crítica, da disciplina economia política, porque de certo modo ela continua tendo seu grau de parcialidade, não comparável ao grau de parcialidade que vai acontecer na disciplina economia com a chamada revolução marginalista ou a economia neoclássica. Pois bem, então, nesse caso, isso é importante de ser dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai ler o Capital, a gente encontra chaves muito importantes, por exemplo, para a história do capitalismo. Embora o Capital não seja propriamente um livro de história, ele está impregnado de história. Porque uma das perspectivas da crítica da economia política do Marx é justamente observar que o Adam Smith naturalizava as relações sociais típicas do capitalismo como se fossem relações sociais eternas, né? O Adam Smith chega a dizer que a propensão ao comércio é como se fosse parte da natureza humana. Quer dizer, ele está mostrando que essas relações sociais que presidem a sociedade capitalista são específicas da sociabilidade capitalista. Que se a gente for estudar outras sociedades, a gente vai ter que encontrar outras regras sociais. Então, ao contrário de uma vulgata que existe para criticar o marxismo, como se o marxismo fosse assim, um conjunto de regras com os quais os marxistas olham todas as sociedades. Não. Ou seja, o principal objeto de reflexão do Marx é o capitalismo. E quando a gente for estudar o mundo feudal, as sociedades, por exemplo, as sociedades que existiam antes do contato com os europeus aqui nas Américas, né, nem chamava Américas, né, as formas de sociabilidade são outras. Então, esse é um dado importante. Agora, falando um pouco sobre as obras, queria mencionar um pouco essa trilogia que a Virgínia falou, de análise sobre a sociedade francesa. Quer dizer, o mais conhecido desses textos é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um texto onde o Marx analisa um processo histórico que conduzia a um golpe de Estado. Ou seja, o golpe de Estado. Inclusive, ele usa esse termo 18 Brumário metaforicamente, né? O 18 Brumário original é o golpe do Napoleão Bonaparte, lá em 1799, né, que cria todo aquele novo momento da Revolução Francesa, né? Encerra a Revolução em certo sentido e que inaugura um novo momento, que inclusive tem um momento militar, né, que é a tentativa do Napoleão de expandir as luzes ou a Revolução pela Europa pela via militar. Pois bem, o golpe de 2 de dezembro de 1851, né, ele usa metaforicamente a ideia de 18 do Brumário. Ou seja, foi um outro golpe de Estado perpetrado por um personagem que se dizia ser sobrinho do Napoleão, né? Ele até ironiza um pouco, será que é verdade, se não é? Mas isso é mero detalhe dessa obra. E é uma obra produzida justamente quando aquela Revolução de 1848, as esperanças que ela tinha despertado, aquela situação específica tinha se encerrado. O próprio Marx se afasta da militância. O Marx foi sempre um militante, mas, digamos assim, ele ficou uns 10 anos sem participar de uma organização política depois da derrota de 1848 e a dissolução da Liga dos Comunistas. É só depois, com a Associação Internacional dos Trabalhadores, que ele volta à carga e vai assumir tarefas militantes da militância direta. Né? Ele ficou uns 10 anos trabalhando como jornalista, estudando no Museu Britânico, né? Tudo que havia na biblioteca do Museu Britânico sobre a economia política. Ele teve acesso às obras, ele leu no original os caras. E não só isso, né? Leu sobre vários assuntos, né? Antes de escrever o 18 Brumário, Marx tinha escrito na imprensa da Liga dos Comunistas uma série de análises sobre a situação da luta de classes ali, desde a Revolução de 1848 até
o momento em que a vaga revolucionária, o calor da revolução começa a arrefecer. Esses textos vão ser posteriormente editados pelo Engels num livro, ele chama de A Luta de Classes na França, mas não é um livro que o Marx escreveu antes do 8 Brumário, são um conjunto de textos que ele escreveu, né, na Nova Gazeta Renana, né, uma revista que ele dirigiu, que são organizados ali pelo Engels e publicados como livro. Eles são muito interessantes, né? Eles ajudam, inclusive, a entender o 18 Brumário. O 18 Brumário é um texto que a dificuldade é você conhecer o factual do processo ali de 1848, os personagens aos quais ele está se referindo, né? Então, é necessário ter alguma literatura secundária ali para ajudar a entender esse texto. E o terceiro trabalho é justamente aquele dedicado à Comuna de Paris, ou seja, o evento histórico que encerra o que acontece após a queda do regime bonapartista inaugurado com o golpe lá de 1851. Né? Ou seja, é um regime do Luiz Bonaparte, que na época era tratado como idiota, mas que ficou quase 20 anos no poder. Né? E ele ali tem as análises tanto da natureza desse regime, quanto da natureza da Comuna de Paris. Ou seja, do evento histórico, da primeira experiência de governo proletário, que ocorre justamente quando a burguesia francesa, que acabava de ser derrotada pelo Bismarck na Guerra Franco-Prussiana, entrega Paris para os prussianos, entrega Paris para os alemães. E o proletariado de Paris decide resistir e defender a Paris revolucionária. E aí é que tem essa experiência tão rica, né, onde Marx faz toda uma reflexão, por exemplo, sobre a questão do Estado. Ou seja, tem várias questões fundamentais sobre qual é a natureza do Estado no mundo capitalista. E aí ele vai fazer toda uma reflexão original, né, que vai semear reflexões que estão presentes na teoria crítica até hoje. A gente tem toda uma corrente importante da análise sobre o Estado capitalista que parte desses textos mais políticos, da análise política do Marx e do próprio Capital, porque o Estado não está ausente no Capital. É mais um dado para entender que, ou seja, embora ele não esteja o tempo inteiro falando sobre o Estado está ali presente. Né? Ele começa falando do Capital numa sociedade de produtores de mercadorias. Só que esses produtores de mercadorias, eles são sujeitos de direito. E quem instaura o direito que permite que existam sujeitos livres que troquem mercadoria é o Estado. Então o Estado é pressuposto desde o início do Capital. Isso é um ponto de partida de uma análise, digamos, materialista sobre a política, sobre o Estado, sobre a natureza do Estado capitalista. Pois bem, eu chamo a atenção que, ou seja, ele tem essa obra, né, onde ele, no momento, ele está discutindo mais a filosofia, criticando mais a filosofia hegeliana, da qual ele se considerava um herdeiro. Isso é importante ser dito. Né? Ou seja, Marx, no prefácio da segunda edição do Capital, ele se coloca claramente como um discípulo do Hegel. Ou seja, ele se coloca como discípulo de um autor que ele criticou. Isso para entender o sentido da crítica. A crítica para o Marx não é simplesmente dizer isso aqui é porcaria, descartar, não serve para nada. Ele incorpora aquilo que ele chama de núcleo racional daquele que ele está criticando. Ele fez isso com Smith, ele fez isso com o Hegel. É óbvio que ele não fez isso com todo mundo. Ele sabe separar quem são os gigantes com os quais ele está dialogando. E recomendo fortemente o Manifesto Comunista também, como a Virginia colocou, que é um panfleto. É importante situar a natureza da literatura, né, dessa obra. É um panfleto, né, não é um texto com nota de rodapé, né, com referência bibliográfica. Não é o Capital, né, mas é um panfleto brilhante, que tem grandes reflexões ali, sobre história, inclusive. E aí, agora que eu acho que a gente tem um subsídio mínimo aqui pro pessoal que tá ouvindo, aí agora eu acho que eu posso fazer de fato a pergunta, afinal de contas, o que é marxismo? O que uma pessoa ela tem que fazer ou tem que ser para se definir como tal, como marxista, né? Bom, essa é uma boa pergunta, porque essa é uma pergunta que a gente precisa responder todos os dias. Ela não tá resolvida a priori. Exatamente porque a gente pode dizer, em primeiro lugar, que tem o marxismo de Marx e o marxismo do Engels, e o marxismo dos dois. Na sequência, a gente tem uma série de lutadores revolucionários e intelectuais orgânicos revolucionários que avançaram para inúmeras direções a reflexão do marxismo, inaugurando tradições diferentes. Então, portanto, a gente pode falar de marxismos. Em alguns casos, tradições, inclusive, que vão se afastar do Marx e do Engels, enquanto outras tradições vão aprofundar
o legado do Marx e Engels. E eu estou falando, no caso dessa primeira tendência, a tendência stalinista, ou os marxismos mecanicistas, economicistas, ou mesmo politicistas que vão surgindo e que fazem parte de qualquer tradição ampla de luta e de reflexão. Então vamos voltar aqui para a questão. Então, primeiro, fazendo um resuminho, primeiro ponto, ser marxista é estar aberto à crítica, ao estudo e às lutas. Essa é a primeira condição. A meu juízo, conhecer Marx é fundamental, mas não é só o que define ser marxista. Tem gente que conhece pouco Marx e é mais marxista do que outros que ficaram estudando muito tempo e foram embora e não se coligaram com a concretude das contradições e das lutas de classe e dos conflitos sociais. Um segundo ponto importante é que o marxismo não é uma religião, não é um catecismo que tem um credo ao qual a gente precise se referir o tempo todo para garantir se estou na linha certa ou na linha errada. Como a gente já falou, e o Demian apresentou melhor para as primeiras perguntas, o marxismo é a exigência de um certo tipo de conhecimento sobre o mundo, e esse conhecimento é implicado, ele não é um conhecimento que se faz de fora do mundo e que olha para o mundo. É a exigência de que o ser social possa produzir conhecimento das contradições nas quais ele próprio ou ela própria está imerso ou imersa. O marxismo é, desse ponto de vista, um gigantesco desafio cognitivo e militante. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho mais. É um desafio cognitivo, porque se o Marx abre balizas fundamentais que permitem a gente identificar os rumos que precisamos investigar, né? Oferece categorias, valor, mais valor, capital, trabalho, classes sociais, luta de classe, totalidade, etc. São uma série de categorias fundamentais, modo de produção. Essas categorias não resolvem o problema na sequência, porque cada período histórico está imerso em contradições amplificadas ou modificadas e precisa, por sua vez, enfrentar a análise e a análise crítica do seu próprio processo histórico. Então, não é definitivamente uma religião. A religião é uma obediência. Eu diria que o marxismo é uma possibilidade e uma exigência e uma audácia. O Mário Dwyer, falecido esse ano de Covid, ele tinha uma expressão que eu gostava muito. Eu não sei se isso é uma citação de outro autor, mas de que o marxismo é uma plataforma de pensamento e luta. Não basta chegar na plataforma, é preciso saltar. Você precisa escalar a plataforma, é trabalhoso, mas não é suficiente. Uma vez tendo incorporado as grandes questões, incorporado as grandes lutas, é preciso saltar no conhecimento e na luta. Então, acho que essa é o terceiro ponto da resposta. Além disso, eu diria que o marxismo precisa estar atento a alguns elementos. Primeiro, trata-se de capturar o movimento do real, a verdade na sua historicidade constitutiva. Não existe verdade absoluta, não é religião, mas existe verdade. E a verdade é exatamente a identificação do núcleo central das contradições fundamentais da vida social. E essas contradições são tanto econômicas como atingem todo o conjunto da vida social. O marxismo não é um economicismo, não só não é uma economia, mas também não é um economicismo. E isso significa que ele precisa levar em consideração a historicidade do real, a historicidade do ser social, a vida
a captura da vida concreta, porque a vida concreta é um mix entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente pensa que é. Portanto, esse mix, que é o ser e a consciência, precisam estar sempre trabalhados a partir do próprio ser social, porque é só o próprio ser social que consegue analisar a sua consciência e a adequação dessa consciência ao ser social. Então, reparem que o marxismo não é uma análise de uma objetividade descarnada. É a análise do ser social histórico, imerso em contradições, mas capaz de identificar essas contradições e de interferir nelas, e de ter papel nelas, especialmente do ponto de vista da revolução. No caso do capitalismo, a grande análise fundamental é, de um lado, a forma pelo qual o capital se multiplica e domina, penetra os poros da vida social e, portanto, como é que ele precisa forjar cada vez mais trabalhadores e que tipo de trabalhadores, tanto objetiva quanto subjetivamente. E aí a gente tem uma sequência de autores marxistas para ajudar isso, do Lenin, a Rosa, ao Gramsci, ao Trotsky, todos têm essa preocupação. Então, portanto, ser marxista é um desafio, é uma escalada íngreme de conhecimento e de luta, e é uma abertura não só para o conhecimento, mas para a sensibilidade, para a capacidade de compreender o mundo no qual vivemos e de mostrar os processos verdadeiros das relações sociais. E como vocês entendem o legado de Marx para as revoluções do século XX, especialmente do século XX, né? Eu pergunto isso porque tem um debate muito intenso de algumas... Claro, isso depende de cada revolução, cada regime, mas existe um debate ali sobre que essas revoluções socialistas, elas são processos de transição rumo a um socialismo mais by the book, digamos assim, né? Que ainda não são socialismos em um estágio final. Outros afirmam que são, de fato, regimes socialistas, mas é um socialismo real, é o que dá para fazer, digamos assim. Outros afirmam que nenhum deles foram regimes socialistas, que são capitalismos de Estado. E aí eu queria perguntar para vocês qual é a leitura de vocês sobre esse debate. Não digo nem sobre cada caso, porque são muitas revoluções, mas sobre esse debate em torno da natureza do socialismo nessas revoluções, né? Então, eu acho que, primeiro, importante na formulação da questão, você demonstrou e que, de fato, esse debate em curso, assim, as correntes das quais o marxismo se dividem, em muitos casos, a divisão tem a ver com a avaliação desses processos históricos revolucionários do século XX. Isso tem a ver com a leitura que cada uma dessas correntes faz do que é o próprio marxismo. Então, o marxismo, de fato, ele tem é plural, né, no sentido de que ele abriga diversas correntes, né, que avaliam de forma distinta, mas que leem, inclusive, a própria obra do Marx de forma distinta e que, a partir dela, observam esses processos históricos. Então, se a gente pegar o caso da Revolução Russa, a revolução mais emblemática, a gente vai ver que tem um sentido evidente, consciente, daqueles que dirigiram o processo, estou falando principalmente do Partido Bolchevique, né, que vai se tornar o Partido Comunista da União Soviética, de, inicialmente, pensar aquela revolução como um evento que desencadearia uma onda internacional revolucionária. Não é por acaso que uma das primeiras coisas que são criadas pela União Soviética é a Internacional Comunista. A Internacional Comunista é criada em 1919 para organizar os partidos comunistas que estão justamente inspirados na Revolução Soviética, inclusive a criação de partidos de caráter operário em países que não existiu nem uma social-democracia prévia. A gente pode pensar nos países que estavam submetidos ao imperialismo, na situação colonial. Enquanto, por exemplo, a Internacional Socialista, né, que está muito marcada pela social-democracia. Só dar um dado. A Internacional Socialista é fundada em 1889, no centenário da Revolução Francesa. E juntou partidos operários de vários países do mundo, mas principalmente da Europa, algumas organizações nos Estados Unidos e, no caso da América Latina, só na Argentina, onde havia o Partido Socialista Argentino, que existe até hoje.
A Internacional Comunista, ela foi um movimento que deu vida a partidos comunistas em todos os lugares do mundo. Na Índia, na China, onde não tem uma social-democracia prévia. Ou seja, dado o horizonte de expectativas alimentado por aqueles revolucionários inspirados no marxismo, de que a revolução deve ser um processo internacional, dado o fato de que o capitalismo é internacional. Então, para se construir uma nova forma de sociabilidade, tem que se superar o capitalismo do ponto de vista internacional. Isso não quer dizer, né, que vai ser tipo a música do Raul Seixas, né, o dia que a Terra parou, e aí para tudo, e aí vem o socialismo no dia seguinte. É até, tipo assim, uma bela imagem, mas não é exatamente isso, né? Mas é um processo internacional. Havia essa expectativa e as revoluções fora do antigo Império Czarista fracassaram. A Revolução Alemã fracassou, a Hungria teve um governo de 4 meses, o governo soviético, que inclusive era um governo de coalizão do Partido Comunista com o Partido Social Democrata húngaro, e na Itália a Revolução não vingou, né? Ou seja, o biênio Rosso falhou e depois veio o fascismo. Né? Em outros países, e a Revolução Chinesa, que havia uma expectativa na Revolução Chinesa já naquele momento, também vai ocorrer décadas depois. Então, disso faz que algumas correntes marxistas interpretem que o caso soviético é um caso de início de transição ao socialismo, que por si só seria uma sociedade de transição ao comunismo, que só poderia se realizar no plano internacional, já que um elemento importante do comunismo é justamente uma sociedade sem Estado, já que o Estado, como eu disse falando do Capital do Marx, é um pressuposto para a existência da lei do valor, para a existência do mundo da circulação de mercadorias. É uma instituição, em sua face moderna, própria do mundo capitalista. Ele deve ser superado. E você não pode superar o Estado na Argentina sem que isso seja um movimento internacional, porque o pessoal invade de mulão. Né? Se você acaba o Estado, não cabe. Bom, essa é uma das polêmicas que temos com os queridos companheiros anarquistas, né? Que eu respeito muito, mas tenho algumas polêmicas com eles, né? E estou talvez até aqui fazendo uma caricatura e aceito as críticas que eles vão me dirigir de bom grado e aceito debater com eles sempre. Mas, de qualquer modo, esse que é o horizonte. Pois bem, há a ideia, né, de que essas sociedades foram sociedades que buscaram construir o socialismo, construir essa sociedade de transição, dado que a ideia de uma revolução internacional também não é a ideia de que vai ser tudo ao mesmo tempo, né? Então é possível olhar para o século XX e observar várias experiências que buscaram criar as condições para um triunfo internacional do socialismo. E aí, de fato, ou seja, observar com uma certa generosidade vários desses processos. O que eu acho que é muito longe do marxismo é substituir uma crítica às limitações desses processos, que são várias, substituir isso por uma celebração. Me parece que hoje tem muita força, dado a situação política horrível que a gente vive, né, de expansão internacional, principalmente da extrema-direita, do fascismo, do neoliberalismo mais desumano, olhar e sempre buscar resgatar o de positivo que essas experiências trouxeram, e não sou contra recuperar o que de positivo tem dessas experiências, eu acho que é parte de um balanço honesto, mas escamotear e apagar as contradições e os problemas não é um procedimento que tem a ver com tirar a poesia do futuro, como diria Marx, sobre as revoluções proletárias. Ou seja, é necessário olhar criticamente para as experiências, para todas as experiências. E aí o caso soviético, o problema do stalinismo é um problema importante, mas você vai ter problemas em vários processos revolucionários. Em alguns, menos problemas que outros. Mas você vai ter problemas em várias dessas experiências. Hoje, um debate importante na esquerda, por exemplo, é o caráter da China. Será que a China é uma sociedade capitalista ou ainda é uma sociedade em transição ao socialismo? Né? Alguns companheiros seguem basicamente reproduzindo aquilo que é o discurso oficial da China, que me parece um problema. Né? Ou seja, isso tem a ver também com a compreensão do que é o marxismo. O marxismo é uma visão crítica sobre a sociedade e, nesse sentido, uma capacidade de se autocriticar, ou é uma visão que substitui a autocrítica pela celebração? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é isso, né? Quer dizer, as dissidências no mundo socialista são um capítulo da história do século XX. A China e a União Soviética entraram em conflito pesado. A gente não vai entender o caso do Camboja, que é um caso trágico, e do Pol Pot, se a gente não entender que naquele contexto a China e a União Soviética estavam em campos opostos. A China fez acordo com os Estados Unidos contra a União Soviética, acusando a União Soviética de ser social imperialista.
por exemplo. É parte das contradições do que foram essas experiências no século XX. O Camboja invadiu o Vietnã, ou seja, um país que cumpriu um papel histórico de resistência ao imperialismo americano, que derrotou o imperialismo americano. E depois vai ser invadido pelo Camboja, apoiado pela China, né? Que, por sua vez, estava do lado dos Estados Unidos contra a União Soviética. Na África, o caso de Angola é trágico. Você tem o principal movimento popular de libertação, que é ligado à União Soviética, que é o MPLA, que depois de conseguir independência vai ter que se enfrentar com um movimento armado de setores apoiados pela China. Ou seja, no momento que era de reconstruir a própria sociedade angolana, tendo que enfrentar contradições armadas no interior do próprio território. Quer dizer, isso tudo é parte dos problemas que o socialismo enfrentou no século XX. Então, acho que, minha opinião é essa, que tem que se olhar criticamente para esses movimentos, para esses processos, e, fazendo o balanço crítico deles, conseguir apresentar perspectivas para o futuro. Porque eu acho que isso que, infelizmente, a gente vive num mundo que a Revolução Socialista saiu do horizonte de expectativas. E isso não é uma boa notícia, isso é uma péssima notícia. Isso é uma notícia terrível. Por que a gente, o tempo inteiro, em processos eleitorais, a gente fica rebaixando nossos horizontes e fica aceitando a social-democracia mais meia-boca, mais pouco reformista, porque parece que ou é isso ou é o fascismo, ou é o neoliberalismo radical, é o capitalismo bárbaro. Quer dizer, às vezes esses cálculos eles podem ter o seu grau de realismo, e o grau de realismo tem a ver com olhar para uma derrota histórica, aprender com ela para poder fazer com que esse projeto possa ser reconstruído e tenha capacidade de capturar as expectativas de grandes massas, como foi no século XX. Só vou terminar com uma seguinte reflexão. Na década de 60, isso é uma coisa que o Friedrich James lembrou em 1991, quando a União Soviética acabou. Ele falou o seguinte: na década de 60 não se sabia como seria o futuro. Se o futuro seria um capitalismo burocrático, se seria o socialismo. E mesmo o socialismo não era só um projeto que estava em questão. Até pelas disputas dentro do campo socialista, eram vários socialismos que estavam colocados no horizonte. Cuba mesmo não tinha se definido ainda por apoiar a União Soviética. Cuba estava tentando sobreviver e buscar estabelecer relações tanto com a China quanto na União Soviética, né? O Guevara, ministro da Fazenda, para discutir planificação econômica, ele discutiu com o Charles Bettelheim, que era um economista marxista maoísta, e com Ernest Mandel, que era um trotskista. Ele estava aberto a pensar o processo de transição ao socialismo e dialogar com o que havia no campo de ideias marxistas. Ou seja, por isso que é errado. Quando a gente simplesmente celebra o passado, a gente esconde essas contradições e a riqueza que elas trouxeram. Porque em cada processo dele tem lições daquilo que deu certo e daquilo que deu errado, né? Então, eu penso desse modo. Bom, o Demian já praticamente fez um painel histórico do século XX. Eu vou voltar para a questão do legado, enfatizando isso que o Demian já falou. São processos históricos peculiares. Cada uma das revoluções se deu num contexto nacional diferente, num contexto histórico peculiar, com classes sociais diferentes, e todas elas ficaram acantonadas em estados nacionais, o que traz uma série de dificuldades e de complexidades. São todas experiências revolucionárias maravilhosas, mas isso não significa que a construção posterior seja nem fácil, nem esteja dada, nem tenha desdobramentos que uns gostariam, outros não gostariam, e a gente tem de ter essa leitura crítica. Mais ainda porque Marx nunca disse o que seria o socialismo, nem como seria o socialismo. Marx era extremamente cauteloso a esse respeito. O que o Marx assinala incessantemente é o que é necessário superar para chegar lá. Então, desse ponto de vista, Marx não resolve o que é o socialismo, mas sem Marx você não tem como analisar as experiências históricas tanto do capital, capitalistas, quanto socialistas. E, de fato, nós temos hoje, na análise que a gente faz, ou fará hoje, dos países pós-revolucionários, né, todos que passaram processos revolucionários, a gente tem de levar em conta, principalmente no século XXI, que a escala do capitalismo não tem comparação com o tempo de Marx. Mas o legado do Marx continua
aptos a fazer tanto a crítica do capital quanto a fornecer os elementos críticos para os processos históricos concretos revolucionários que enfrentam uma sequência enorme de dificuldades e de problemas, que podem ter acertos ou erros, ou mais erros do que acertos, ou mais acertos que erros, mas têm de ser analisados no contexto de processos revolucionários que ficaram isolados em espaços nacionais. Mesmo a China, que é um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ainda assim é um país contido, né? A Revolução Chinesa está contida nas fronteiras do país China. Então, é só isso que eu queria acrescentar, lembrar que Marx coloca os problemas, anuncia problemas que tem de superar, mas nunca deu nenhum modelo, nenhuma solução, porque ele sabe que se trata de um processo histórico de lutas de massas e de lutas internacionais, como Demian já frisou bem. E 2, sem Marx, a gente perde elementos fundamentais para pensar essas contradições que se colocam, que não estavam presentes no tempo do Marx. Então, o legado do Marx segue fundamental para as próximas revoluções, para analisar as revoluções e para fazer a crítica da sociedade capitalista. Você está ouvindo o História FM. Nesse bloco eu queria focar um pouco mais em discutir alguns conceitos, algumas categorias que são importantes dentro do marxismo, porque elas estão, vira e mexe, inseridas em trabalhos, em análises marxistas, né, sobre a realidade, a história, enfim. E o principal método de análise do marxismo seria o materialismo histórico dialético. E não é uma coisa só da história, né, do marxismo, como algo multidisciplinar e que é usado em diferentes áreas das ciências humanas e tal. E aí eu queria pedir para vocês explicarem pra gente o que é materialismo histórico dialético e saber se vocês poderiam dar um exemplo, assim, ou talvez de alguma pesquisa que vocês fizeram, ou alguma pesquisa clássica de algum autor marxista, algum trabalho que vocês leram que usa esse método materialista, pra gente ter um exemplo mais concreto de como é que ele funciona na prática, né? O que a gente pode falar disso? Eu brinco até porque nos projetos que eu oriento, normalmente, eu evito colocar essa frase, método materialismo histórico dialético, porque eu acho ela muito pretensiosa. É maravilhoso, mas é pretensioso e nem sempre a gente alcança o conjunto dos elementos que esse método fornece e muito menos a gente tem a capacidade de responder ao conjunto dos desafios que isso aí coloca. Então, primeiro eu vou colocar os desafios para a gente entender e depois dizer que é muito difícil. E eu acho que se o próprio Marx fosse submetido ao que ele abre como possibilidade, ele muitas vezes não conseguiu fazer coisas que ele prometeu, ele não conseguiu chegar ao final do seu projeto, né, de projeto de vida de pesquisa. Porque, vamos por partes, né? Vamos pegar o materialismo, o histórico dialético, eles não se separam. Então, a ideia do materialismo não é uma análise na qual a consciência está ausente ou o ser como ser pensante está ausente. O materialismo é pensar o ser concretamente, é pensar que o pensamento existe imerso nos seres sociais que andam, perambulam, produzem a existência, etc. E que é, portanto, a partir desses seres sociais concretos que a gente pode compreender a sua dinâmica e a sua própria capacidade reflexiva, ou, em outros termos, a sua consciência. Então, não tem nada a ver com a ideia de que a gente está falando de uma economia e vai pegar número. É isso que eu estou tentando mostrar. Um dos conceitos mais importantes é modo de produção. Acho que você depois vai fazer essa pergunta, mas o modo de produção é um modo de ser social. Não é simplesmente uma maneira de produzir. É um modo de ser. Então ele é histórico porque ele tem de estar pensado não apenas em grandes
pacotes históricos, mas também essa é uma contribuição formidável do Marx, que permite olhar para o conjunto do processo histórico e verificar que elementos determinantes configuram, digamos, uma unidade, uma totalidade histórica que pode ser analisada com os seus principais traços, por exemplo, o feudalismo, ou o escravismo, ou o capitalismo, ou os modos de produção comunitários, etc. É exatamente pegar os nervos cruciais para pensar essa totalidade, mas lembrar que essa totalidade é histórica nela própria e ela é histórica no conjunto do processo. Será que fica claro isso? Ela é histórica. Nenhuma sociedade é parada no tempo, nem mesmo aquelas que se reproduziram durante milênios com pouquíssimas alterações. Todas essas sociedades envolvem processos de mudança, envolvem processos de transformação interna que, em alguns casos, podem levar à transformação total daquela sociedade ou, em outros, podem ser incorporados e trazem alterações àquela sociedade sem que ela se modifique por inteiro. Então, digamos, é a historicidade constitutiva de cada momento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha de um determinado ponto histórico, a gente também tem de pensar como sociedades transitaram de uma forma para outra. Como houve essas mudanças, que nem sempre eram compreensíveis para os que viviam naquele momento como anunciadoras de um novo período, que só podem ser compreendidas plenamente depois, posteriormente. Então, o Marx abre uma possibilidade enorme de análise das transições, das formas de mudança histórica, que são muito complexas, não tem uma fórmula que resolva. E é dialético, não porque a dialética seja uma cereja de bolo para enfeitar isso daqui, mas porque a grande contribuição da dialética, nesse caso, é pensar as contradições internas que, em cada momento, tensionam, alteram, friccionam essa sociedade, seja na direção da sua perpetuação e continuidade, seja na direção da incorporação de alguns elementos novos, seja que abrem caminho para transformações que podem ser boas ou más, porque o processo histórico não é um avanço em direção ao melhor dos mundos. O processo histórico, e aí quando Marx pensa o desenvolvimento das forças produtivas, ele mostra que o desenvolvimento das forças produtivas, a capacidade produtiva que historicamente se expande, não é necessariamente o melhor para a maioria da população. Então, que haja uma evolução histórica não é equivalente a pensar que fomos do pior para o melhor. E essa é uma coisa muito importante, porque os historiadores tendem muitas vezes a negar as características da história para se preservarem de alguma coisa, que é se enxergarem nesse mundo. Então, a exigência do materialismo histórico e dialético é, portanto, nos pensarmos como seres sociais concretos, mergulhados no tempo e na historicidade. Não somos idênticos. Se somos seres de natureza também, nós temos uma segunda natureza social, e essa segunda natureza social é histórica. E, ademais, nós não somos seres lisos, nós somos seres contraditórios. E essa contradição não emerge só da nossa consciência, ela emerge das condições materiais, concretas, efetivas da vida social. Então, por isso, eu não vou dar exemplo de nenhum livro, embora existam milhares de livros, porque nenhum livro vai responder a todas essas exigências. Mas se você quiser pegar, por exemplo, Maurice Dobb, tem um livro que é lindíssimo para pensar esse processo de transição para o capitalismo, chama Evolução do Capitalismo,
ou se pegar alguns textos, você pode discordar ou concordar com as hipóteses dele, não é? Ele é apenas um historiador, ele não está fazendo, não é uma divindade cuspindo uma verdade final, mas são trabalhos que vão ter a fineza de conectar. E tem autores não marxistas que fazem trabalhos maravilhosos, que são materialistas históricos e dialéticos, ainda que eles não sejam marxistas. Como o próprio Darwin, cujo trabalho é materialista, é histórico e é dialético, completamente. Então, não é simplesmente uma questão de método como técnica de pesquisa. É uma questão de teoria ontológica do ser social. E responder a esse desafio não é tentar responder a tudo, mas a pensar aquilo que a gente pesquisa à luz da sua materialidade, da sua historicidade, das suas contradições. Eu acho que é o caminho, é o primeiro caminho para a gente pensar nisso. Então, eu acredito assim que a gente vai encontrar trabalhos historiográficos inspirados no marxismo, né? Trabalhos de historiografia marxista, vários. E aí a gente pode dar um exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Thompson, né? Formação da classe operária na Inglaterra. Ou seja, ele está estudando um processo extremamente contraditório, que é a formação da classe operária no contexto da primeira Revolução Industrial. Inclusive, ele está inserido, o Edward Thompson está inserido num grande debate do século XX sobre a questão do padrão de vida da classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial, né? Porque você tem toda uma historiografia conservadora no século XX que vai tentar dizer que toda aquela literatura do XIX que apresentou a Revolução Industrial como uma catástrofe era toda uma literatura dos inimigos da industrialização. O que é bastante curioso, né? Porque um dos primeiros trabalhos, inclusive a cunhar o termo Revolução Industrial, é o livro do Engels, A Situação da Classe Operária na Inglaterra. E, dizer que o marxismo é contra a Revolução Industrial é muita forçação de barra, né? O marxismo já foi acusado do contrário, de ter uma visão meio que os marxistas, não o Engels, nem muito menos o Marx, né? Uma visão certamente acrítica sobre a industrialização, que a gente pode encontrar em alguns cenários. Mas o que é, por exemplo, qual é a conclusão que o Thompson chega no final sobre o que é o padrão de vida da classe operária inglesa? Ele mostra que tem um primeiro momento que, de fato, é uma catástrofe, onde uma classe trabalhadora que tem origem rural, ela perde padrão de vida, modificações brutais, por exemplo, nos seus hábitos alimentares. O Hobsbawm também se insere nesse debate. Mostra, por exemplo, o que significa trocar o pão pela batata. Como a classe operária, essa classe operária em formação, percebe isso como uma degradação das suas condições de vida. Entretanto, ela só se forma para o Thompson na política, porque tem a ver justamente com o movimento da Reforma de 1832, que é um movimento que a classe operária se alia à burguesia industrial para reivindicar a ampliação do direito ao voto, e no final das contas, só quem consegue a ampliação do direito ao voto é a burguesia industrial, e a classe operária participa e perde, né? A experiência da derrota é parte da formação da consciência da classe operária. Isso é uma aula de dialética. E olha que eu já vi alguns pretensos especialistas em Thompson no Brasil dizer que a formação da classe operária na Inglaterra do Thompson era uma refutação da historiografia marxista. O cara conseguiu, e aí você percebe que o cara, na verdade, não conhece, né? Não conhece nem o marxismo, nem a historiografia marxista, e provavelmente não entendeu a tese do Thompson. Me parece, e sem falar que o Thompson o tempo inteiro se refere ao Capital durante o trabalho, como referência daquilo que ele está falando. Ele certamente não se dedicou anos da vida à leitura do Capital. Eu fiz isso na minha vida já boa parte do tempo, a Virgínia também, já tive vários grupos de estudo, mas ele teve uma experiência de militante comunista onde determinados conceitos são compartilhados naquela comunidade. Então, às vezes, o cara não sentou a bunda e leu o Capital inteiro, mas ele aprendeu uma série de conceitos por isso, né? Pela socialização de uma cultura que é a cultura comunista, né? Da qual fazia parte grandes leitores do Capital que estão presentes nesse grupo de historiadores que ele fez parte. Então, para mim, como são os trabalhos do Hobsbawm sobre a classe operária na Inglaterra, outros trabalhos importantes. É a apresentação, né, de uma visão materialista histórico-dialética. É essa visão que está presente aí. E eu concordo também
Bom, aqui no Brasil eu posso citar alguns grandes historiadores, inclusive a própria Virgínia, para falar dessa questão do uso, né? Mas vai ficar parecendo aqui que eu estou puxando o saco e tal, então deixa para lá, né? Mas eu concordo também com a ideia que a Virgínia esposou no final, de que a gente vai encontrar autores que não necessariamente se colocam como marxistas, mas que realizaram trabalhos científicos que a gente não teria nenhum problema de inserir nessa chave. Eu posso citar aqui o Marcel Mauss, grande sociólogo francês, que, por exemplo, ele pegou os trabalhos de etnografia do Malinowski e estudou sociedades que não funcionam na lógica do mundo da mercadoria, pô. E buscou aprender naquelas sociedades outras normas de sociabilidade, que não são aquelas do capitalismo, que são outras. A gente pode falar do Karl Polanyi também, que escreve um livro maravilhoso, A Grande Transformação, que em certo sentido ele faz parte de uma corrente socialista que está disputando, inclusive, com o marxismo, em maior influência. Ele se distancia e tal, mas o que ele realiza, do ponto de vista científico, não consigo pensar em outro termo senão materialismo histórico dialético. Então, acho que talvez a gente pensar desse modo seja mais frutífero, né? O Pierre Vilar, o grande historiador francês, especialista na Espanha, dizia isso, né? A pretensão dos marxistas na disputa do campo deve ser muito mais chegar-se ao ponto de que não exista mais essa necessidade de colocar na lapela: sou historiador marxista. Talvez ele não tenha visto alguns desenvolvimentos um pouco estúpidos, né? Mas algumas bizarrices que surgiram depois que ele escreveu isso. Mas tudo bem, né? Mas eu penso desse modo, né? Eu penso que eu concordo com essa ideia de que a gente pode encontrar realizações que podem ser incorporadas a essa chave, tanto no âmbito dos historiadores propriamente marxistas, como não, né? Cientistas sociais não necessariamente marxistas, mas que realizaram grandes monumentos ao conhecimento, como são esses autores. Em outros termos, Demian, e fazendo a síntese, para ser uma ciência verdadeira, ela precisa ser materialista, ela precisa ser histórica e ela precisa ser dialética. Seja marxista, seja de origem marxista ou não. Ser marxista não garante que a gente consiga, mas uma verdadeira ciência precisa dessas características. E aproveitando essa proposta de a gente falar de algumas categorias, alguns conceitos que são caros ao marxismo, eu queria perguntar para vocês sobre a ideia de luta de classe. Porque esse é um conceito que nas redes sociais, etc., ele é muito vulgarizado por uma retórica, por uma ideia de que a ideia de luta de classe é propagar a desunião de uma nação, ou algo do tipo, né? Aquela vulgaridade de que não se pensava nisso e naquilo, aí hoje em dia é todos contra todos, sabe? Uma vulgarização relativamente comum. Então eu gostaria que vocês explicassem pra gente qual é o conceito de luta de classe, o que ele quer dizer na prática, né? Bom, vou começar lembrando um belíssimo vídeo que o Iclis produziu há alguns anos sobre o conceito de fascismo. É um dos melhores materiais que tem no YouTube sobre o assunto. Ele produziu. Eu já falei isso para ele não precisa nem ficar envergonhado. Obrigado. Tem uma parte que ele fala da componente populista que está presente no fascismo, principalmente no fascismo antes de chegar no poder. E aí fala do populismo de direita, que justamente prega esse discurso, né? Como se, por exemplo, a ideia de que a esquerda quer dividir a sociedade entre pobres e ricos, homens e mulheres, brancos e negros, como se os movimentos sociais que lutam contra a exploração de classe, que lutam contra o racismo, contra o machismo, fossem esses movimentos que criassem as divisões, como as divisões não fossem estruturais. Isso é nesse ponto que a direita faz a festa, nesse discurso. Mas vejam bem, o Marx e o Engels, no prefácio da edição do Manifesto Comunista de 1872, eles, se eu não me engano, esse prefácio é só do Marx. Esse conceito de luta de classe, ele vem da historiografia burguesa da Revolução Francesa. Hobsbawm fala isso também no Ecos da Marselhesa. A consciência de que a sociedade se divide em classes está na Riqueza das Nações do Adam Smith. No capítulo 8 do livro 1, sobre os salários, o Adam Smith fala: os interesses de trabalhadores e patrões são diferentes e os patrões se organizam para baixar o salário. O Adam Smith fala isso. O que o Marx e o Engels e os socialistas de forma geral vão fazer é aprofundar a aplicação dessa noção no entendimento da dinâmica da sociedade capitalista. Ou seja, a historiografia burguesa liberal tradicional, lá do século XIX, da Revolução Francesa, entendia que a Revolução Francesa era um evento da luta de classe. Isso está no Tocqueville, para citar aqui um autor liberal conservador. Está no Tocqueville.
tá no Thiers, tá no Guizot, nos caras que foram primeiro-ministro lá na França. Falam de luta de classes para falar da Revolução Burguesa. O que os socialistas fazem é falar da luta de classes para falar da disputa da burguesia com o proletariado, pô. E que ou seja, não é uma coisa que os socialistas inventam. É, como diria o Durkheim, um fato social. Você percebe isso nas sociedades capitalistas, mesmo sociedades não capitalistas, entende a dinâmica dessas sociedades a partir da chave da luta de classe. Você não pode reduzir a dinâmica da sociedade à ideia da luta de classe, e muito menos ter uma visão caricata sobre as classes. As classes não são dois blocos homogêneos que vão fazer uma briga na rua. As classes são diversas, elas são compostas por diversas frações, né? É por isso que as representações das classes sociais geralmente são diversas também. Por exemplo, 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, que a gente citou aqui como exemplo de trabalho do Marx. O Marx dedica boa parte do livro a falar das frações da classe dominante na França. São várias. Tem uns que são ligados a uma casa dinástica dos Orleans, outros ligados aos legitimistas, né, que são ligados à restauração dos Bourbons. Os outros são republicanos, estão mais ligados à burguesia industrial. O próprio proletariado não é unívoco, né? Então, quando se fala de luta de classe, está falando de um processo muito complexo e como diria o Thompson, né, muitas vezes é o próprio conflito. Thompson e Ellen Wood, depois traduzindo isso, assim, é a luta de classe que cria as próprias classes sociais, é a disputa entre elas, é o conflito entre elas, é a experiência dessa vivência de pontos de vista diferentes mesmo, que produz elas próprias. Eu acabei de falar aqui a conclusão, ou seja, quando é que a classe operária inglesa está formada segundo Thompson? Quando ela é derrotada. Quando a experiência dela de aliança com a burguesia industrial leva ela à derrota. E aí ela tem uma consciência de que, de fato, ela tem interesses diferentes. A consciência de classe vem da derrota dela. Nesse caso, não quer dizer que é sempre assim. Tá? Eu estou falando desse caso histórico a partir da pesquisa dele. Então, é importante situar isso, ou seja, que isso não é uma coisa que os socialistas inventaram, mas, obviamente, os socialistas não vão abrir mão disso. Eu queria complementar um pouquinho. De novo, eu vou pescar um autor não marxista que faz uma definição excelente, que é o Pierre Bourdieu, naquele texto dele, O Campo Científico, e que ele diz que a sociologia, as ciências sociais, estão divididas entre uma parte que nega que a sociedade tenha divisões e uma parte que afirma que a sociedade tenha divisões. Então, e que, portanto, a que nega que exista divisões supõe uma natureza humana homogênea, líquida, e a que tem divisões está tentando mostrar que essa divisão que existe na sociedade também divide as ciências sociais. Então, eu acho que essa explicação é absolutamente genial do Pierre Bourdieu. E queria acrescentar só ao comentário do Demian o seguinte, que as classes, a identificação precisa e física das classes sociais é um sonho de tipo positivista. Isso não é Marx. A grande questão do Marx é como funciona esse elemento crucial que estrutura a sociedade capitalista, que é a reprodução do capital. Porque capital, ninguém nunca pegou em capital. Capital, empiricamente, é dinheiro num processo. E qual o processo? Processo de extração de mais valor. E é em torno da centralização e concentração de dinheiro, da sua conversão em capital, isso é, em forma de extrair sobretrabalho, que se organizam as classes. E essa organização das classes é sempre móvel. Ela está sempre exasperando contradições que suscitam reações as mais diversas e está sempre procurando negar que essas contradições que surgiram tenham origem em alguma divisão. Então, para simplificar, a dinâmica da dominação de classes é negar a existência de classes, porque o Estado unifica as classes dominantes. E a dinâmica dos setores populares é exatamente demonstrar, quebrar esse vidro que torna opaca a percepção da sua própria vida. É uma luta permanente.
Se nós olharmos no século XXI, especialmente, a gente vai ver que as classes dominantes no cenário nacional e no cenário internacional estão organizadas para a luta contra os trabalhadores, e o Brasil talvez é o exemplo mais brutal desse processo, especialmente após 2016 e o golpe de Estado, mas antes a gente já tinha elementos, não vamos entrar aqui em detalhes, então, portanto, as classes dominantes estão organizadas não apenas para lutar no sentido de se apoderar dos recursos do trabalho e dos recursos públicos, mas também para impedir que os outros setores populares se organizem para lutar. Então, é fascinante quando a gente começa a trabalhar a partir da centralidade da luta de classes, mesmo sem ter a dimensão precisa, o tamanho, quem se pensa, a gente vai vendo como emergem lutas e como essas lutas tendem a ser tampadas, seja pela violência, seja pelo deslocamento das classes dominantes. Tem uma tese que já foi publicada, maravilhosa, do Marcos Pestana, sobre a atuação das organizações populares e das organizações empresariais. Ele coloca essas duas coisas em paralelo e mostra no período, nas lutas das favelas, no Rio de Janeiro. Essa tese merece ser lida. Tem inúmeros trabalhos. Lógico, o meu próprio trabalho faz isso. Procura mostrar como emergem as lutas populares e como as classes dominantes se organizam para lutar. A luta de classes não é um atributo unicamente das classes subalternas, das classes dominadas. A luta de classes existe porque os dominantes precisam sufocar as possibilidades que emergem naquela sociedade e precisam impedir que essas contradições, que a grande maioria sofre, se convertam em possibilidades de uma transformação substantiva. Então, eu acho que é uma categoria maravilhosa que permite ao historiador, sem entrar em reducionismos, abranger um enorme escopo de lutas sociais e perceber como essas lutas têm dois lados. E aí, aproveitando o assunto da questão de classe, eu queria perguntar sobre o conceito de alienação, porque no léxico comum do dia a dia, normalmente se usa o termo alienação quase como um sinônimo de ignorância, uma pessoa que é alienada porque ela é ignorante, porque ela é manipulada por algo ou por alguém. E no mundo do trabalho e na análise marxista, a ideia de alienação ela está ligada a uma questão da produção mesmo, né? Do mundo do trabalho, do trabalhador ser alienado daquilo que produz, etc. E isso se conecta também com a discussão da mais-valia ou mais-valor. Então, queria pedir para vocês explicarem para a gente o que é a ideia de alienação no marxismo e essa coisa da mais-valia, né? Bom, a gente percebe, foi muito boa a forma que você formulou a questão, Iclis, porque existe um senso comum que é reproduzido, inclusive por gente que pretensamente está achando que é marxista, que no final é meio kantiano, né? Que é tipo, alienado é o que não tem a consciência. E para ter a consciência, basta o quê? Se ilustrar, né? No final das contas é isso. Enquanto que para o análise marxista, né? A análise do Marx está lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, e como você pontuou muito bem, está na base do que depois no Capital vai aparecer como a dinâmica da produção do mais-valor. Essa dinâmica ela não é resolvida num plano individual. Ou seja, para dizer as coisas como são, o Marx, ao escrever sobre alienação e mais tarde sobre mais-valia, ele fala, inclusive tem um momento que ele fala isso, ou seja, mesmo eu escrevendo sobre isso, sabendo tudo como é que funciona, se ele for trabalhar numa fábrica, ele vai produzir mais valor. Ele está inserido na dinâmica da alienação da sociedade capitalista, ou seja, não é uma coisa que você vai superar porque agora eu conheci o marxismo e eu sei como essa jossa funciona e agora eu não sou mais alienado. Porque essa visão mais vulgar de alienação, que aparece como alienação política, né? A pessoa que não se informa, tal, não é sobre isso que o debate marxista sobre alienação está pautado, né? Tem um livro maravilhoso do Mesários, né? Sobre a teoria marxista da alienação, que recomendo bastante, né? Ele
aprofunda isso, inclusive ele no início ele vai comparando as teorias da alienação, fala até da teoria cristã, de como é que essa noção de alienação vai aparecer na filosofia alemã até chegar no Marx, nos manuscritos, né? É um processo complexo que está para além de decisões individuais que pretensamente possam superar essa coisa. Ou seja, no final das contas, a superação da alienação, tal como é apresentada pelo Marx, só é possível na construção de uma nova sociabilidade. Ou seja, no interior do capitalismo, todo mundo vai estar alienado também, inclusive os que estudam isso. Os que estudam isso, os que militam contra o capitalismo, certo? Os mais revolucionários, mais combativos, eles não estão soltos, né, ou apartados de uma realidade da qual a alienação é uma das estruturações dessa mesma realidade. É isso que eu teria para dizer. Só para complementar exatamente isso que o Demian colocou, complementando, tem um aspecto interessante. Lá no começo, né, a gente comentou que o marxismo não é simplesmente um ser de natureza, né? É um ser de natureza histórico e social, e que essa historicidade e essa sociedade são segundas peles. Viver numa sociedade capitalista é ter uma segunda pele que nos constitui. Então, a alienação na sociedade capitalista, assim como o fetiche da mercadoria, são elementos que se reproduzem permanentemente nessa sociedade, quase como um elemento constitutivo desses seres sociais. É claro que a gente pode ser mais crítico ou menos crítico, ou ter uma visão crítica e reduzir, portanto, a capacidade dessa segunda pele de nos encolher, de funcionar como um espartilho, abrindo espaços de liberdade, ainda que dentro da sociedade capitalista, ou simplesmente se acomodar a esse encolhimento que essa segunda pele constitui. Mas é uma luta permanente, porque essa sociedade segrega esse tipo de segunda pele no cotidiano. Além disso, a gente falou da luta de classes antes, a luta das classes dominantes contra as massas populares é no sentido de impedir que enxerguem essa segunda pele. E aí não só é o funcionamento cotidiano banal e regular do processo de trabalho e do mercado, mas é também uma atuação intencional das burguesias e dos estados no sentido de impedir essas brechas de liberdade que permitiriam uma metamorfose da vida social, uma verdadeira revolução, que é uma metamorfose da vida social. E isso é muito claro quando a gente vê, por exemplo, que as burguesias procurem usar as palavras das lutas dos trabalhadores contra os trabalhadores. Vou dar um exemplo bem atual. Ano passado, principalmente, a TV Globo botou todas as semanas um negócio chamado Solidariedade SA na televisão, procurando mostrar como os empresários são bons, são generosos e são filantrópicos, porque estavam doando recursos para a população necessitada. E só esquecia de dizer que, primeiro, em boa parte eles estavam retirando recursos do SUS em plena pandemia, colocando seus trabalhadores em risco, indo lá falar com Jair Bolsonaro, o genocida, para que ele liberasse que os trabalhadores seguissem trabalhando, e que estavam muitas vezes fazendo ações mínimas, mas micro, ali para o seu grupinho e fazendo propaganda como se fosse. Aquilo não é solidariedade, aquilo é esmola, e esmola interessada. Então, é muito grave, muito sério, mas a gente aí consegue enxergar como o desenho da luta de classes se coliga com a alienação, quando eles apresentam aquilo como solidariedade. E aí, eu queria perguntar para vocês, para terminar esse bloco 2, sobre o conceito de praxis, que é um conceito muito importante, que extrapola, inclusive, o debate acadêmico dos estudos marxistas. E, enfim, eu acho que não preciso nem formular demais essa pergunta, porque ela é bem direta, né? Afinal de contas, o que é a praxis e qual é a importância dela para o marxismo?
como corrente de pensamento, etc. Bom, é um conceito central, não é um conceito... Eu atualmente uso mais o termo categoria do que conceito, embora eles sejam sinônimos. Quando a gente pensa em termos de categoria, a gente tem a tendência a pensar uma coisa mais plástica e mais dinâmica, e quando pensa conceito, tende a pensar mais uma ferramenta. E no Marx não são ferramentas, embora possam ser usadas como ferramentas, são formas de pensar. Bom, o ser social, ele não é uma coisa, nem é um fato. O ser social é uma praxis. Ele é sempre uma forma de ser e agir no mundo. O trabalho, que é uma categoria fundamental na reflexão marxiana, é uma prática transformadora, é uma praxis fundamental para o ser social. Quando a gente vai pensar, a gente falou lá, né, o materialismo histórico dialético, a gente usou a expressão processo e historicidade. Processos são formas de praxis social. Desse sentido, o marxismo não está pensando numa prática como uma prática de laboratório, mas está pensando na praxis como essa forma da intervenção social do ser social. E no caso específico do revolucionário, ou da reflexão sobre a revolução, o que se trata não é apenas de explicar o que é o mundo, mas de fornecer, de pensar junto os elementos para transformar esse mundo. Então, nesse sentido, a praxis está presente tanto na reflexão quanto na intervenção prática, que pode ser de diversas ordens. Não sei se eu estou sendo bem clara. A praxis não é uma prática de laboratório. A praxis é a correlação entre o ser e a atividade. Sendo essa correlação entre o ser social e a atividade, pensar sobre o processo histórico é também pensar sobre as formas da sua transformação. E já nesse sentido, envolve uma certa praxis. Envolve, como diria o Fontana, um projeto político. Naquele livro formidável do José Fontana, como é que é o título do livro? Depois Demian vai lembrar. História e Projeto Social, que é um livro maravilhoso. Lógico que não basta essa praxis estar no plano intelectual, ela precisa também estar no plano organizativo, no plano do enfrentamento, no plano estratégico, no plano da socialização do conhecimento. Então tem uma série de elementos em que essa praxis vai se expressar. O fundamental, a meu juízo, da praxis no marxismo, tem um debate filosófico enorme em torno disso, não dá nem para aflorar isso aqui. O fundamental para mim é que todos os historiadores saibam, se a gente está falando para historiadores, que quando eles analisam o passado, mesmo que eles não queiram, eles estão também analisando o presente e dizendo é possível haver outro mundo ou não. E isso integra a praxis do historiador. Agora a gente está começando a dar um exemplo que talvez permita a gente entender o que é uma praxis. Lógico, se esse historiador normalmente acredita que não há futuro possível, que não há alternativa, em geral, ele tem uma atuação prática condizente. E se espera dos marxistas ou dos revolucionários que a sua atuação prática corresponda à sua praxis e que, portanto, esteja sempre no campo da luta dos dominados, dos oprimidos, no sentido de uma democratização ampla, no sentido da abertura de processos revolucionários. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar.
Dentro do marxismo, dos debates marxistas, uma disputa ali, havia uma discussão em torno dos conceitos de infraestrutura e superestrutura. E diz respeito à questão da economia, da cultura, e aí você tem um debate entre uma galera que é considerada economicista, defendendo a hegemonia da infraestrutura, outras pessoas trazendo uma importância para a superestrutura que supostamente não era dada no passado. E aí entra, eu acho que dá para entrar nessa discussão, a ideia de hegemonia de Gramsci, né? A ideia de disputar hegemonia no campo público, etc. Então, eu queria pedir para vocês explicarem para o pessoal que está ouvindo o que é essa coisa de infraestrutura, superestrutura e por que se fala em hegemonia no marxismo, e disputa por hegemonia. Certo. Então, importante situar que são dois debates que estão relacionados, né? Mas eles falam um pouco de uma coisa e de outra. Primeiro, essa metáfora da superestrutura. Primeiro, uma coisa, por exemplo, na tradição da historiografia marxista de língua inglesa, e aí, tanto os ingleses como, por exemplo, a Ellen Wood, uma certa posição que rejeita essa metáfora, que é uma metáfora arquitetônica, que tem basicamente duas ocorrências na obra do Marx, né? Na obra, digamos assim, a obra publicada, os livros, né? Então, a ideia de superestrutura aparece uma vez no 18 Brumário, mas aparece num texto que, de fato, ele tem uma grande importância na história do marxismo, que é o prefácio da contribuição da crítica da economia política, que é um texto de 1859. Ele é tão importante que, na literatura marxista, geralmente a gente se refere a esse texto como prefácio de 59. Inclusive, no Gramsci, nos cadernos do Cáceres, prefácio de 59. Todo mundo já sabe do que está falando, sabe? Enfim, tal, digamos, a importância que esse texto tem. Esse texto, por exemplo, na geração do Gramsci, ele é mais importante que a ideologia alemã, porque foi um texto que foi publicado nos anos 30, o Gramsci nem teve acesso. Aliás, boa parte dos marxistas importantes, que são grandes referências para a gente até hoje, como Trotsky, a Rosa, o Lenin, o Gramsci, não leram a ideologia alemã, por exemplo. Isso só vai ser publicado nos anos 30, quem vai ler é o Lukács, que só vai morrer em 1971, né? Pois bem, é uma metáfora, mas ela deu lugar a muitas leituras mecanicistas, segundo as quais o marxismo poderia ser sintetizado pela ideia de que a economia determina todas as esferas da sociabilidade. Existem algumas interpretações tão mecanicistas que chegam ao ponto de dizer que a verdade, a realidade é a economia. E tudo mais que se refere à política, ideologia, expressões artísticas, o direito, são meras inversões da realidade, como se elas não existissem em si. Pois bem, essa ideia, por mais que o prefácio de 59 possa dar lugar a esse tipo de leitura, ela não se encontra na obra do Marx. Essa visão que compartimenta a realidade. Primeiro, que ele é um crítico da economia política, como eu já disse, ele não enxerga uma esfera de uma economia separada da totalidade social. A categoria-chave do Marx é a totalidade. Existe uma determinação entre essas esferas na totalidade social. Ou seja, ser materialista não é essa coisa que, como diria Ellen Wood, está mais próximo da visão liberal, que a ideia de que a economia determina tudo está muito mais forte no liberalismo do que no marxismo, do ponto de vista da obra do Marx e principalmente da prática dos bons historiadores, dos bons cientistas sociais marxistas, porque a gente tem que reconhecer que tem os péssimos também. Tem os que queimam o filme. Ou seja, não resolve a questão do sujeito, mas esse cara é marxista, e daí? Ele é bom marxista? Ele pode ser péssimo. Então há essa polêmica. O Gramsci, por exemplo, ele apresenta uma leitura muito mais nuançada dessa metáfora base-superestrutura. Ele não rejeita, como fazem os marxistas ingleses, mas, por exemplo, o Edward Thompson, o Eric Hobsbawm, eles simplesmente são taxativos. Não, isso aqui conduz a mecanicismo, né? Eles abrem mão, porque eles não encontram nessa metáfora uma ferramenta válida para fazer pesquisa, para estudar a história. Porque ela pode servir, por exemplo, para a redução da importância da esfera cultural, da esfera da experiência, da esfera da política, que são valorizados por esses autores. Eu já, muitas vezes, em aulas no bacharelado, alguns professores, às vezes bem intencionados, outros mal intencionados, falavam do marxismo como a explicação econômica da história. Eu até brincava de dizer explicação econômica porque é uma fórmula, né? O cara dá uma economizada e explica a partir de uma fórmula. Não é bem isso. E se isso fosse verdade, não existiria uma historiografia marxista dedicada à política, ao processo político. Ou seja, toda historiografia marxista seria sempre uma história econômica. Isso não é verdade. Como também se não existe uma história econômica que não tem nada a ver com o marxismo, né?
Então, acho que acaba havendo essa coisa. Eu acho que a Ellen Wood, ela faz no livro dela, que é Democracia contra o Capitalismo, né? Renovação do Materialismo Histórico, ela tem um capítulo dedicado ao exame dessa questão e ela se posiciona pelo abandono dessa metáfora. Ela faz uma boa reconstrução, mas ela decide pelo abandono. Eu fico do lado do Gramsci. Eu acho que ela, no sentido de que, bem exposta, essa metáfora pode ser útil se a gente não fizer uma compartimentação da realidade e estabelecer uma relação mecânica de determinação. Então, eu salvo a metáfora. Mas Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Edward Thompson, Ellen Wood, essa tradição geralmente acredita que é melhor deixar de lado essa coisa porque ela não ajuda. Enfim, é um debate. Isso mostra que o marxismo é diverso, né? Tem todos esses que eu falei, dos ingleses, todos eu amo. São minhas grandes referências da historiografia, mas eu discordo deles em relação a esse tema, percebendo que é possível ter uma leitura mais nuançada dessas ideias. É interessante, eu só vou acrescentar um pontinho, Deminha, porque a metáfora do Marx, eu li esse prefácio não sei quantos milhares de vezes, né? O prefácio de 59. Em alguns momentos eu fui bem mecanicista, eu separei a superestrutura da infraestrutura, atribuí todas as determinações à infraestrutura, fui bem mecanicista. E uma das vezes que eu fui ler o prefácio, eu estava começando a dar aula, e algum estudante me questionou sobre esse mecanicismo. E aí eu reli mais uma vez e me dei conta do seguinte: no prefácio está lá colocado que a infraestrutura é uma metáfora não exatamente arquitetônica, ela é uma metáfora de construção, né? Então, a infraestrutura seriam os fundamentos, ou o que corresponde aos alicerces. E a infraestrutura, o que vem depois dos alicerces, não é isso? A superestrutura. Ora, ninguém mora nos alicerces. Ninguém nunca morou nos alicerces. As pessoas vivem na casa, tá certo? Portanto, não é possível separar infraestrutura de superestrutura, e a metáfora da construção é uma metáfora até mais rica do que a maneira como foi lida, porque jogaram as pessoas nos alicerces, mas não é isso. E o Gramsci é talvez o primeiro grande autor que vai dizer que infra só existe com superestrutura e que, portanto, não há superestrutura que não esteja enraizada, e o termo dele é enraizar, que é o mesmo termo de colocar alicerce, que não esteja alicerçada nas divisões cruciais da vida social. Então, é claro que o conceito de hegemonia em Gramsci, que parece ser um conceito meramente político, não é. Não é. É um conceito que conecta esses dois âmbitos. Isso é, a dominação econômica do controle do processo produtivo não está separada nem do Estado, nem das formas de sociabilidade, de viver e de sentir. E estão conectadas exatamente por esses enraizamentos. Desse ponto de vista, Antônio Gramsci dá um salto formidável ao fazer a crítica tanto do economicismo quanto do politicismo, né, que descola a política do conjunto da vida social, para mostrar novamente, para voltar ao terreno que é propriamente marxiano, que é da conexão desses elementos. Então, o conceito de hegemonia não é nunca meramente um conceito cultural no sentido vago. A cultura é uma cultura social produzida em condições sociais dadas, e basta ler americanismo e fordismo para se dar conta, né? E para terminar, eu queria perguntar o seguinte, me parece, e vocês com muito mais experiência no assunto podem me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que desde os anos 90, o marxismo foi perdendo um pouco de espaço na academia, e quando eu digo perdendo espaço, eu digo porque muitos profissionais foram adotando perspectivas como a história cultural, especialmente de influência francesa, ou pós-estruturalismo. O departamento onde eu estudei, por exemplo, o núcleo marxista era pequeno,
e de fato havia uma predominância da história cultural e do pós-estruturalismo. Já conversei com colegas de outras universidades que tinham uma impressão muito parecida, pelo menos na área da história. Só que o marxismo, a atuação do sujeito marxista, ela não se resume à universidade, né? Tanto que a gente estava falando sobre praxis agora há pouco. Então eu queria pedir a opinião de vocês, e aí imagino que isso seja muito mais uma percepção individual do que um fato, mas enfim, qual vocês consideram que é o estado da arte do marxismo hoje no Brasil? Bom, a gente vai compartilhar com vocês agora as nossas experiências, né? Então eu sou uma pessoa que fez bacharelado no início dos anos 2000, e no meu bacharelado eu tinha um professor que era um dos poucos que dava na cadeira de teoria marxismo, mas ele falava todas as aulas do enterro do marxismo. Muito engraçado, né? Então, alguns anos depois eu tive a oportunidade de estar numa mesa de debates com ele, e eu quase falei para ele que eu era o Walking Dead, né? Que eu fui lá para... Mas eu não fiz isso, não. Foi uma piada interna, digamos assim. E, de fato, né, era perceptível ali no início dos anos 2000 que havia, né, poucos marxistas na universidade. Eu sou formado na FRJ, mas existiam, estavam lá, eram minoritários. Ao contrário da visão do Olavo de Carvalho, desses paranoicos da extrema-direita, os marxistas são minoritários em algumas áreas, perderam força, mas eu posso dizer que nos últimos 20 anos existe uma certa volta, assim. Eu acho que a própria situação política, eu acho que a própria crise do capitalismo, sabe? Eu acho que alguns eventos da própria luta de classes, a dinâmica da luta de classes na América Latina, determinadas experiências políticas que eu sou crítico, mas que apelam à ideia do socialismo, todas renovaram o interesse no marxismo. O fato de que você, que tem o principal programa de divulgação científica da área de história, faça um episódio sobre marxismo, certamente você tem interesse nisso e com certeza o público tem interesse nisso. Então acho que tem uma retomada, e nessa questão da retomada, eu posso dizer aqui, assim, até fazer uma homenagem assim, discreta, à própria Virgínia, porque graças à existência de pessoas como Virgínia, Marcelo Badaró, Sônia Mendonça, Renato Lemos, assim, Anita Prestes, assim, os professores que a gente tinha no Rio de Janeiro, marxistas, a gente pôde se formar e se colocar hoje como historiadores marxistas. Eu estou falando de mim, mas estou pensando numa certa geração da qual eu faço parte. Então tem todo um trabalho também de reconstrução, e nesse trabalho de reconstrução foi importante também ter a capacidade de criticar determinadas abordagens que foram apresentadas também nas últimas décadas como alternativas às abordagens marxistas, observando, por exemplo, falhas nessas abordagens. Ou também, que não é menos importante, reconhecendo problemas que determinados trabalhos feitos sob inspiração marxista traziam. Porque, mais uma vez, essa mesma postura que eu defendo aqui de a gente não ter uma visão celebratória sobre as experiências do século XX, também para o que foi produzido no nosso campo teórico, também não é, digamos assim, não é essa tradição de celebração também que não vai nos colocar para frente. A gente também olha criticamente para o que foi produzido no nosso campo, né? E consegue separar. Então, acho que também isso acaba gerando o fato de que a renovação dos marxistas no campo historiográfico, por exemplo, nas últimas décadas, tem levado à produção de trabalho de muita qualidade, que eu posso mencionar, né? A gente teve, por exemplo, em 2014, um trabalho premiado que foi orientado pela professora Virgínia Fontes, do Pedro Campos, que estudou o papel das empreiteiras na ditadura militar. Um trabalho de referência, ganhou o Jabuti, e é de um historiador marxista de inspiração gramsciana, que estudou com a Virgínia. Os trabalhos mais relevantes dos estudos sobre ditadura militar da última década foi produzido por um marxista. Não quer dizer que só o trabalho dele foi importante, só para dar um exemplo, né? Mas a gente pode encontrar em várias outras áreas. A gente pode encontrar também pessoas, aí saindo um pouco dessa esfera do Rio de Janeiro, Sidney Chalub, que gosta de dizer que é marxista principalmente para provocar em determinados debates, só o próprio João José Reis, grande historiador baiano, também na mesma chave do Chalub, né? Eu falo que eu sou marxista porque eu quero provocar, para inclusive valorizar a origem deles, né? Que tipo de formação estava na origem desses que são grandes historiadores brasileiros, que continuam sendo referência. Alguns que já se foram, né? E também deixaram um grande legado. Pode falar da Emília Viotti da Costa. Como é que se pode estudar a história brasileira do século XIX sem ler os trabalhos dela? Grande historiadora marxista, de repercussão internacional. É isso, estamos vivos. Eu vou fazer uma leitura mais ampla, eu sou mais velha do que o Demian, né? Então, o marxismo foi combatido no Brasil
duramente a partir da ditadura de 1964, ditadura empresarial militar de 1964. E não foi um combate pequeno. Os professores que conseguiram manter alguma tradição marxista o fizeram unicamente nas universidades, porque no ensino básico, no ensino médio, não era possível, a perseguição era muito intensa. Com isso, a perseguição faz parte do marxismo. O marxismo é digamos, essa plataforma teórica permanentemente perseguida. Com a chamada redemocratização que a gente está vendo agora, os limites, logo depois vem a queda da União Soviética. E a queda da União Soviética, junto com a ascensão das reestruturações produtivas, das demissões, etc., significou um novo ataque ao marxismo brutal. Brutal. E aí você só fazia carreira dentro da universidade se fosse aparando as arestas. Isso não quer dizer que todo historiador marxista é bom, não quer dizer que todo historiador não marxista é ruim. A gente já disse aqui que não é uma religião, que não dá garantias para a qualidade do trabalho. Mas, seguramente, o volume de perseguição que a gente vive no Brasil desde 1964 até hoje é enorme. E eu vivi diretamente isso, de bloqueios, de impedimentos, de bloqueios da CAPES, de bloqueios do CNPq. Você colocava Marx no seu texto, você podia ter certeza que não seria acolhido. Então, você tinha de aprender a escrever um projeto que meio que falsificava o que você pensa. De tanto falsificar o seu pensamento, você pode acabar se falsificando a você mesmo. E esse foi um fenômeno que aconteceu na Europa inteira, porque também na Europa houve uma intensa perseguição ao marxismo. Não imaginem que foi só no caso brasileiro. Lá foi sem ditadura e foi mais econômica. Mas também lá houve um bloqueio. Vocês imaginem, François Furet era o diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e isso significava que você falou em Marx, você tinha de justificar 500 vezes e de preferência para dizer que ele era um monstro. Você podia falar de qualquer autor que ele não via problema. E eu vivi isso na pele, não estou falando de ouvir falar. Meu orientador, que não era marxista, lá, uma vez que eu botei Marx em rodapé, ele disse: este não pode ser citado em rodapé. Tem de justificar a presença, para vocês terem uma ideia do que a coisa queria dizer. Essa perseguição matou muito grupo de pesquisa, matou no ovo e impediu que muitas pessoas pudessem se expandir. Ao mesmo tempo, e exatamente por conta dessa perseguição, isso estimulou a formação de grupos de pesquisa nas universidades, muitas vezes formados por alunos. Demian organizou um grupo desses, na época até junto com meu filho. Eu organizei, e no país inteiro vários grupos se organizaram de pesquisa, de estudo, de leitura, de intercâmbio, com um pé dentro da universidade e um pé fora, porque não era garantido que a universidade pudesse acolher esses grupos. Na medida em que esses grupos se expandiram, década de 90 e no século XXI, a gente tem alguns professores, a gente conseguiu ter alguns locais com professores, porque os grupos... É a questão do grupo oprimido. Ele precisa ser infinitamente melhor do que os outros para ser reconhecido. Então, a nossa carreira acadêmica exigiu, e o elitismo da nossa carreira acadêmica, em especial nos departamentos, na CAPES, no CNPq e em outros ambientes, exigiu que a formação marxista fosse de excelente qualidade. O resultado disso, lógico, nem todos têm a mesma qualidade, mas a gente vê o resultado do trabalho do Demian, a gente vê o resultado no trabalho do Pedro, a gente vê o resultado no trabalho do Felipe, ou no livro da Nova Direita, do Flávio Casimiro. A gente tem toda a pesquisa do grupo da Sônia Mendonça, do grupo da UniOeste, liderado pela Carla Silva e pelo Gilberto Calil, que são trabalhos primorosos sobre a ascensão das direitas
no Brasil contemporâneo, tudo isso na história, o povo que está estudando a penetração das entidades burguesas na educação, em várias áreas, na sociologia, na educação, na antropologia, na história. Então a gente tem trabalhos que são trabalhos absolutamente formidáveis em base teórica, em utilização de fontes, uma utilização cuidadosíssima das fontes, na capacidade analítica e num ponto que eu acho fundamental, que é na relevância social, na praxis, na relevância social para a maioria da população dessa produção. Não é apenas uma produção para enfeitar um currículo Lattes, é uma produção que faz sentido na vida social. Então, na atualidade, nós fomos e continuamos a ser perseguidos. A própria ANPU, por exemplo, coloca a gente numa espécie de canto lateral, não dá maior relevância, não necessariamente persegue, mas tampouco reconhece. O próprio Ciro Flammarion, que foi um grande historiador marxista, falecido precocemente, sofreu várias vezes de bloqueios. Então, quando alguém escolhe ter como base teórica ou plataforma teórica o marxismo, sabe que está entrando num ambiente de luta. E, portanto, muitas vezes esses professores são professores muito combativos nos departamentos, exigindo o direito a voto dos alunos, exigindo maior participação dos alunos, maior cuidado com a própria profissão docente, maior participação sindical, etc, etc, etc. Então a gente tem aí, e essas coisas nem sempre são muito do agrado das chefias de departamento, que pretendem mais obedecer aos ditames das agências do que a enfrentá-los e a modificar esses parâmetros. Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio, ficou fascinado, pensou, que aula, e agora eu quero ler mais sobre o assunto, eu quero estudar, quero mergulhar nos livros. Se a gente tivesse que recomendar alguns poucos livros para a galera começar, que livros vocês recomendariam? Bom, eu recomendo A História dos Homens, do José Fontana. Eu acho que esse é imperdível. O José Fontana todo José Fontana merece ser lido, é um historiador catalão, eu acho absolutamente maravilhoso. Eu vou trazer mais textos teóricos sobre o Marx, que são menos conhecidos dos historiadores, mas que ajudam bastante. Eu já indiquei o livro do Zé Paulo Neto, que é uma biografia do Marx, que é preciosa, e vou indicar agora o livro do Roman Rosdolsky, que se chama Gênese e Estrutura do Capital, que é um livro fascinante porque ajuda a entender, ajuda a pensar o capital sem simplificações. Bom, eu vou indicar um outro título aí sobre o Marx mesmo, que é do Daniel Ben Said, O Marx o Intempestivo, que para mim é também uma das grandes leituras sobre a obra do Marx e de diálogo com as ciências sociais. É um livro que, infelizmente, a gente só encontra em sebo ou nas melhores bibliotecas. É a única edição, de 99 e, enfim, é lamentável que não tenha uma nova edição. E eu vou fazer uma coisa meio peculiar. Eu vou recomendar, porque tem muita coisa, tem muita publicação. Então eu vou recomendar o meu próprio livro, que se chama O Brasil e o Capital Imperialismo, que está totalmente disponível para download no site da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e vocês vão olhar ali, naquele livro já eu cito uma enorme quantidade de textos. E nós temos hoje um volume de teses e dissertações defendidos, algumas publicadas de primeiríssima linha, que a gente já foi falando aqui. Então, Renato Lemos é um professor que orienta teses de primeiríssima linha para além dos trabalhos dele próprio. Vale conhecer, porque são trabalhos seríssimos. Vou indicar uma tese, que essa é imperdível, do Vicente Gil,
que é sobre a contra-revolução preventiva no Brasil, tese defendida ano passado, uma tese de 1000 páginas, preciosa. Os trabalhos que eu mesma oriento, os trabalhos orientados por Sônia Regina de Mendonça, que são formidáveis. Os livros, não é um historiador, mas o trabalho é como se fosse, do René Dreyfus, em especial a sequência 1964, A Conquista do Estado, A Internacional Capitalista e O Jogo da Direita. Os orientandos do grupo da UniOeste, da pós-graduação em História, da Carla Silva, do grupo História e Poder da UniOeste, que são trabalhos formidáveis, alguns já publicados, outros não publicados, com destaque para a tese do Lucas Patschick sobre mídia sem máscara, que começa a analisar o Olavo de Carvalho lá das suas origens, que é um trabalho impactante. Então, em suma, nós temos muita coisa para ler e muita coisa em história brasileira bem contemporânea. Esqueci de recomendar uma coisa importante. O grupo de orientandos do Marcelo Badaró Matos, da UF, tem trabalhos absolutamente fundamentais. Eu seguramente estou esquecendo muita gente, já peço desculpa por esse negócio de indicar bibliografia, é para deixar qualquer um doido, porque é muita bibliografia, tá bom? Então é isso. Vocês gostariam de falar alguma coisa para encerrar, dar uma consideração final? Fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer aqui, agradecer a você, ao Demian, é sempre uma satisfação estarmos juntos, e agradecer as ouvintes que nos acompanharam aqui e me colocar à disposição. Quem tiver curiosidade sobre o meu trabalho, pode entrar no site www.grupodetrabalhoeorientação.com.br, que vai encontrar ali muitos textos, muitos vídeos do que a gente vem fazendo, principalmente nessa pandemia, para enfrentar os dois demônios, né? A pandemia e o fascismo. Não, eu queria só agradecer mais uma vez a confiança do Iclis e me convidar para participar desse podcast. A satisfação imensa de estar aqui com a Virgínia e espero que seja do melhor proveito escutar essa nossa comunicação aqui e, não menos importante, apoiem, contribuam com o História FM. Esse tipo de atividade de divulgação científica é da maior importância em tempos de obscurantismo. E é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que vocês podem colaborar com o História FM a partir de R$2 por mês em apoia.se/obrigahistoria e com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. E peguem esse episódio e passem, se vocês fazem história, ciência política, sociologia, qualquer área das ciências humanas, peguem esse episódio e passem adiante, porque esse tipo de episódio teórico eu faço para vocês estudantes, porque eu sei que ajuda muito, eu recebo sempre muitos comentários depois que o episódio sai, dizendo, finalmente eu entendi tal ideia, tal coisa, que eu não estava entendendo na aula, tal. Então, passem adiante, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está estudando ciências humanas no momento. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.